Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, vamos falar aqui neste vídeo o mais breve possível sobre filhos, solidão, envelhecimento e planejamento familiar. Planejamento familiar porque ontem era para ter havido julgamento em nosso Supremo Tribunal sobre a alegada inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei de Planejamento Familiar, que data de 96, mas que teve algumas reformas em 22, ou seja, 2 anos atrás, reformas significativas, mas que eu acredito que até essas reformas serão questionadas e a tendência é que a liberdade individual sobre procriação, querer ou não procriar, e os métodos contraceptivos, né, que as pessoas podem adotar sejam cada vez mais tolhidos. Por que eu também acho isso? Porque o julgamento foi suspenso. Então já havia ali alguns votos favoráveis a esse cerceamento de liberdade individual, de opção de homens e mulheres por esterilização, algo definitivo, a princípio definitivo, né? No caso da vasectomia, é algo considerado definitivo, embora possa haver a reversão, mas tem aquela coisa de que após alguns anos a reversão é quase impossível, a reversão também precisa de uma microcirurgia complicadíssima, essa coisa toda. E pior ainda, com o tempo o cara deixa até de produzir espermatozoide, mesmo que se vale na punção tentar encontrar o material, não irão encontrar porque o corpo entende que não tem mais para que ficar produzindo esse tipo de material que não está sendo usado. Então vou falar de algumas experiências pessoais e de como isso é muito relevante para os dias de hoje. E parece que as pessoas não estão entendendo realmente, parece não, na verdade não estão entendendo o que está acontecendo, mas alguns agentes políticos já estão compreendendo. Eu acredito que até a nossa Suprema Corte, enquanto um órgão político, porque é político jurídico, né? Mas quando deve ser apenas político, se manifesta politicamente, instituição política, e é por isso que eu acho que eles suspenderam o julgamento, porque esse é realmente um tema que definirá o futuro deste país com a produção em massa, ou pelo menos em escala razoável, de escravos, pessoas tendo filhos, porque o sistema precisa de escravos, precisa de carne para moer e de sangue para suas engrenagens. Então as pessoas não estão tendo filhos, se atribui muito essa culpa ao homem, o homem não está querendo ter filho, então a culpa é exclusivamente dele. Algumas pessoas dizem que justamente isso é uma reação dos homens diante do excesso de empoderamento feminista no mundo ocidental, nesse estado ginofascista onde nós vivemos. Então sou um cara muito insano nos dias de hoje, iria querer procriar, né? Um cara muito insano ou muito confiante no seu taco. Mas eu acho que a culpa ainda assim é de todas as formas dos homens. Eu vou explicar por quê. Então vamos logo a alguns fatos recentes que também tem a ver com essa questão do planejamento familiar. Um fato ocorrido aqui pertinho de mim e outro com a Marília Gabriela, aquela apresentadora que era esposa do Reinaldo Gianecchini, né? E hoje está uma senhora com a idade bem avançada, acho que ela é septuagenária, já deve ser quase octogenária, eu creio. E um senhor que morava em um bairro não muito distante daqui, ele tinha quase 70 anos de idade, e seu corpo foi encontrado em estado avançadíssimo de decomposição. Ele morava em um cortiço. Isso aconteceu há aproximadamente uma semana. Isso também tem a ver com tudo que eu vou falar aqui, inclusive com a situação da Marília Gabriela. Ele foi encontrado em estado avançadíssimo de decomposição. O cara mora em um cortiço, são quartinhos, em um bairro lotado, entupetado de casas, e ninguém atentou nem para o fedor desse corpo apodrecendo e nem para o movimento, né? Ninguém mais viu o velhinho entrando, o velhinho saindo, ninguém, né? Nenhum parente dele atentou para o seu sumiço. Então apenas na hora de pagar o aluguel do quartinho do cortiço estava em atraso,
foram tentar entender o que estava acontecendo e na hora que entraram lá, encontraram o cara já todo praticamente decomposto, né? Só couro e osso, mas um pouco não tinha nem a pele ali para segurar os ossos. E é um homem que tinha filhos. Ele tinha filhos, teve família, estava vivendo só e morreu ali, abandonado. E ninguém ligou, né? Chegou lá o rabecão, colocou naquelas bandejas. Me lembro que o rabecão tinha 6 bandejas. Colocaram em uma, levaram embora e deve ter sido possivelmente enterrado como indigente. Embora tivesse CPF, RG e todo mundo soubesse quem é, mas quando ninguém quer custear um velório, um funeral, tem aquele espaço lá pago pela prefeitura para indigentes. Então eu vi as pessoas surpresas esses dias com a Marília Gabriela, que se queixou muito de estar sozinha. Ela disse que às vezes chora porque ela está sozinha. As pessoas, meu Deus, a solidão da mulher idosa, a solidão da mulher madura. Isso para o mulherio, né? Se abordou dessa forma. A mulher está sofrendo, olha aí o fim da mulher quando envelhece. Já a machosfera, os homens aí da Red Pill, os MGTOW, ficaram dizendo, olha aí, tá vendo? Culpa do feminismo, culpa do empoderamento, então morreu sozinha. Poderia ter morrido acompanhada dos filhos, dos homens, de algum marido ou namorada aí, mas escolheu a solidão e está pagando o preço. Na verdade não, né? Ela está até bem, está envelhecendo, sofrendo com as coisas que o dinheiro pelo menos o dinheiro pode resolver, né? Ela tem medicamentos, ela deve ter um bom plano de saúde, ela deve morar em um excelente apartamento com bastante segurança e conforto e está se sentindo sozinha, a tadinha, tudo bem, mas ali e com filhos, né? Ela tem filhos. E esse outro homem com filhos que ninguém liga morreu na miséria, sendo decomposto sem ninguém notar. Então pensa assim, o universo, né, mulherístico está, como sempre, né, puxando a sardinha para o seu lado para falar de solidão da mulher idosa, da mulher madura, e o universo da machosfera mais uma vez equivocado, tentando dizer, olha aí, o inverno chegou, é a The Wall, né? Não, ela teve um vidão, teve seus filhos, curtiu, e está curtindo. Quem está ferrado é você, que está apontando o dedo para Marília Gabriela, por causa de sua solidão, enquanto muitas vezes você também está só, está muito mal acompanhado, talvez, e talvez tenha um fim muito pior do que o dela. Talvez tenha um fim igual ao do velhinho do bairro aqui próximo. E o curioso é que ambos têm filhos, né? Mas se sentem sozinhos. Eu posso falar de filhos com propriedade porque eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha e eu não posso mais ter filho. Então é que eu entro, eu me vasectomizei. Vou até falar sobre esse procedimento da vasectomia, né, que ocorre essa coisa toda em minha opção. Mas antes vamos lá, né? A lei do planejamento familiar, ela traça limitações para que ocorra a vasectomia voluntária, a laqueadura também voluntária. Isso foi mais abrandado em 2022, mas agora o que é que está acontecendo? Não estão nascendo pessoas suficientes para manter esta pocilga funcionando, para manter as engrenagens funcionando, para que as pessoas continuem trabalhando 44 horas por semana para ganhar um salário de miséria, para manter o consumo e manter, né, lagostas aí em órgãos públicos e salários de servidores públicos de 100, 200, 300 mil reais. Manter a vida na babesca de não apenas políticos, né? As pessoas focam muito em político, deputado, vereador, governador, prefeito, presidente, mas, cara, a vida de alguns servidores públicos, auditores fiscais, juízes, promotores, também é uma coisa na babesca, viu? As pessoas não observam esse volume de dinheiro descomunal que já jorra pelo ladrão com esse tipo de serviço público. E eu sou servidor público, né? Já falei aqui antes e tem aqui as motivações em um vídeo anterior do porquê eu escolhi ser servidor público deste país, mas em resumo, as pessoas estão começando a se assustar porque os homens não estão querendo ter filhos, muitas mulheres também não estão querendo, na verdade as mulheres não estão podendo, porque quando elas vêm atentar para ter filhos, quase sempre já estão com idade ali bem avançada, e uma fêmea velha para procriar é uma coisa muito complicada, e os homens estão com medo
das mulheres, e com razão, de se envolverem seriamente com mulheres, procriarem, porque, primeiro, aquela mulher não é sua, né? Aquela mulher pertence à delegacia das mulheres. E o seu filho não é seu filho pertence ao conselho tutelar. Embora você tenha que bancá-lo. Se você chegar em casa e seu filho estiver lá cheirando como se não houvesse amanhã, e você der uma surra nele, é mais fácil você ser preso, né? Até porque o que ele está fazendo não é crime. Se você chegar em sua casa e sua esposa estiver com o personal trainer fazendo exercícios em sua cama, você não pode nem dar um grito nela, porque você estará cometendo um crime e ela não está cometendo crime algum. Então, assumir família para o homem se tornou um negócio muito inviável, cara, muito sem futuro. E ninguém aborda esse problema, né? As pessoas estão começando a se conscientizar de que não está nascendo gente suficiente, gente de valor para fazer as engrenagens funcionarem. Só quem se reproduz muito, muito mesmo é o homem que está na quebrada, que está na comunidade, que engravida ali 5 mulheres num período de 1 ano, porque depois todas vão na porta do CRAS pedir benefícios sociais e nenhuma delas vai em vara de família pedir pensão ao cara. Primeiro porque ele não tem, ele não dará, e é mais fácil elas ficarem carecas, né? O malandro vai lá, dá uma surra nela e a deixa careca, porque ela ousou pedir pensão alimentícia para ele. Agora, um homem classe média, né, um homem dito de alto valor, ou de valor mediano, um honesto trabalhador, ele realmente só tem muito a perder tentando ter uma família. Então vamos lá, né? As pessoas dizem que isso é culpa do homem. Várias notícias aí, né? Isso é um problema dos homens. Mas realmente, cara, é dos homens. Mas tem a ver com todo esse empoderamento feminino, esse ginocentrismo? Tem. Mas mesmo assim continua sendo problema do homem. Por quê? Porque quem empoderou as mulheres foram os homens, cara. Foi o homem ocidental que empoderou a mulher para que ela se encontre nessa posição em que ela se encontra hoje, onde ela pode arruinar a vida de um homem com querer, onde ela pode praticar livremente a alienação parental, onde ela pode destruir sua vida construída com tantos anos de esforço em apenas um dia e com a chancela, proteção e muitas vezes estímulo do Estado. Porque você pode perceber uma coisa, toda a publicidade, né, pública, estatal, sobre direitos das mulheres, é basicamente estar jogando contra seu marido. Então, ela tem até um estímulo para acabar com a vida desse homem. As crianças também nas escolas, sejam públicas ou privadas, estão aprendendo que o papai e a mamãe não podem gritar, né, sequer gritar com elas, porque elas têm direitos, então elas podem mover Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar leva isso para uma curadoria da infância e juventude, depois vem o juizado da infância e juventude e bota no teu, porque você tentou educar de uma forma realmente real, né? Da forma como o mundo conhece o seu filho, não naquele mundo fantasioso, daquela forma fantasiosa, como se quer colocar por aí. Ou seja, não é um bom negócio, cara, para os homens realmente insistirem na perpetuação da espécie. Mas a culpa é dos próprios homens. Não vou dizer que a culpa é das mulheres. Não, você dá privilégios a alguém, você dá direitos, não dá deveres para a contrapartida, né? É natural do ser humano que só queira abocanhar isso, né? Então as mulheres estão certas, elas estão fazendo muito bom uso de todos os seus direitos, de todos os seus privilégios, estão se aposentando cedo, continuam ocupando a maior parte das vagas das universidades, tem cotas para empregos. Isso chegou ao serviço público, em alguns tribunais e procuradorias de justiça, para a promoção de membros, só a vaga para mulher. Então, isso já está causando até uma certa estranheza entre magistrados e procuradores feministas, né? Antifeministas, porque o feminismo era bom quando ele botava no do cara, mas agora é do cara estranho, né? Um dos outros é refresco. Quando eles começaram a sentir esse feminismo também, esse empoderamento chegando no deles, poxa, perdi minha vaga de promoção porque tem que ser dada aqui essa vaga de promoção obrigatoriamente a uma mulher, mesmo preenchendo os melhores requisitos do que ela. Então os caras estão aos poucos despertando, mas já é tarde, meu amigo, porque direitos feministas são intocáveis. É a vaca sagrada do Ocidente,
se chama direitos feministas. Isso nunca vai acabar. Isso vai acabar, talvez, um dia com a falência completa do Estado de bem-estar social, onde cada um vai ter que correr por si. Então, talvez se dê valor à família, mulheres deem valor a bons homens, né? E não terão mais o Estado a se socorrer, filhos respeitem pais. Mas eu acho, no fundo, tudo isso muito improvável que venha a acontecer, cara. Eu acho que talvez tenha o colapso, a gente ativa o modo Mad Max por aqui, mas já era. Não tem muito o que se resgatar do que nós tínhamos, né? Do que nós talvez tivemos um dia. Eu acredito que tivemos, mas o homem ocidental não soube manter essa mente rebelde e revolucionária feminina sob controle. Ele achou interessante dar super direitos, não apenas direitos, mas super direitos às mulheres. Enquanto isso, os muçulmanos, por isso que eu digo, né, só vai haver muçulmano no futuro. Eles sabem que se deixarem suas mulheres soltas, meu amigo, para decidir o que querem, a sociedade deles naufraga. Então, o homem ocidental fez a opção oposta, né? Ele deu super direitos para que as mulheres destruíssem a sociedade. E é isso que está acontecendo. Não teremos aposentadoria, não teremos mão de obra para manter a infraestrutura básica. Talvez um malandro ou outro aí faça muitos filhos com algumas mulheres, né? Algumas arlequinas da quebrada, porque para ele tanto faz, ele não paga pensão e as mulheres vão lucrais. Enquanto existir benefício social, mas enquanto existir Estado, cara, o Estado vai dar uma espremida na gente, para a gente manter esses auxílios de vagabundagem. A grande verdade também é essa. Em resumo, não enxergo uma luz no fim do túnel. Essa lei de planejamento familiar, eu penso que ela terá, na verdade, muitos problemas no Supremo, que suspendeu o julgamento ontem, porque como órgão político, nossa Suprema Corte está vendo que o não nascimento de crianças é um problema para manter essas engrenagens com sangue e suor aí funcionando, carne para ser moída todos os dias. Então, quem pensar em fazer uma vasectomia, por exemplo, corra e faça logo, porque eu acredito que as regras serão endurecidas para que o homem seja vasectomizado. Talvez obrigue até homens a procriar. Acho que a gente vai chegar num tempo como naquele filme Lagosta, onde você é obrigado a se relacionar com alguém e depois procriar, senão você é transformado em um animal. Foi muito bom o Lagosta, né? Acho que deve ter algum serviço de stream por aí. Sobre vasectomia, eu me submeti a esse procedimento. Eu queria me submeter antes de ter filho, eu não queria ter filho de forma alguma, mas tinha medo porque eu poderia querer ter filhos. Então aguardei um tempo, tive uma filha e disse, pronto, agora chega, minha filha nasceu, ela existe, está aí, estou tendo a experiência de ser pai, e logo após me vasectomizei. É um procedimento muito simples, fiz pela rede particular, porque sem usar o meu convênio, né, tive que pagar, porque para usar o convênio é toda uma burocracia, tem ouvida de psicólogo, você tem que esperar determinados prazos, tem que preencher aqueles requisitos legais, né, normativos. Muitos médicos não querem fazer, porque estão mesmo com todos os requisitos ali preenchidos, muito médico simplesmente não quer fazer. Ele se recusa. Você diz, eu tenho 2, 3 filhos. Ele, não, mas você ainda é muito jovem. Se você já está velho, mas não tem filhos, não, mas você ainda não tem filhos. Ou seja, o cara fica querendo decidir o seu destino. Felizmente eu não topei com isso, né? E pela rede pública é praticamente impossível, cara. Então paguei, fiz uma consulta, então eu paguei o valor da consulta. A consulta eu fiz pelo plano de saúde, foi uma consulta genérica com o urologista. Mas o procedimento eu paguei do meu bolso, na época, 9 anos, custou R$800, achei um preço muito bom. É um procedimento bem simples, compareci lá de manhã, é um procedimento ambulatorial, não precisa de hospital, você faz ali no consultório mesmo, deitado numa maca.
Dá um certo constrangimento, porque havia uma auxiliar de enfermagem, uma técnica, uma enfermeira, não sei, muito jovem e muito bonita, auxiliando o médico. Ela fica pegando lá na nossa peça, né? Joga a peça para um lado, joga a peça para o outro, e isso constrange um pouco. Eu preferiria que estivesse ali um homem, né? Um outro macho ali segurando na minha benga, do que estar sendo constrangido com uma mulher tão jovem, tão bonita, naquela situação. Em resumo, você se deita ali e você recebe anestesia local. No anestésico local, então você senta apontadinha de um lado e de outro. É bem ali no final da peça e logo acima do escroto. É ali onde se tem acesso aos ductos deferentes, né, assim que se chama, por onde o espermatozoide se mistura, sai para se misturar ao fluido seminal. Então, anestesiou, você sabe que ele está cortando, porque você sente o movimento. Ele pergunta se você quer observar. Eu não quis observar, então fiquei deitado, olhando para o teto. Então, o momento de dor é porque a anestesia local ela é falha, né? Então, ele coloca lá um instrumento para puxar o ducto o máximo possível, porque ele não faz apenas um corte, ele faz 2 cortes para retirar um pedaço e cauterizar, para garantir que ali não irá se reencontrar e recanalizar. Então é tirado um pedacinho, e quando ele dá essa puxada, meu amigo, a anestesia local não chegou até lá não. Então a dor foi tão grande que lágrimas, né, eu chorei lá na hora, realmente de dor. Mas me mantive firme, não fiquei me mexendo, fiquei imóvel, né? Ele até falou, aguenta mais um pouco aí. E dá para aguentar, cara. Eu acho que é um procedimento que leva em torno de 5 minutos. Faz isso dos dois lados, dá um ponto. O ponto você não precisa voltar para retirar daquele ponto que é consumível, né? Ele se desfaz, seu próprio organismo, células macrófagas, né? Acho que é isso, vão lá e comem aquela linha. Ele pede para você ficar um pouco em repouso, depois para você sentar. Pergunta se você está bem, em 10 minutos você vai para casa. Geralmente se pede que você não dirija, mas eu voltei para casa dirigindo de boa. Durante os dias você urina, não, imediatamente você urina sangue, e se você for ter relações, né, sexuais logo próximas ali, você vai ejacular sangue. Que é o que aconteceu comigo. Durante 3 vezes veio sangue no fluido, né? Só que também você é avisado que naquele fluido possui ainda espermatozoide, então você tenha cuidado que você pode ter filhos, né? Então se dá um período de dias, meses, semanas, ou de tantas ejaculações, para que realmente se dê a certeza de que não tem espermatozoide ali. Mas se recomenda que você faça um espermograma. Eu fiz espermograma antes, estava lá tudo ok, o espermatozoide, só por curiosidade, e fiz um espermograma posterior. Então dá quem acusa, né, que você não tem mais espermatozoide visível ali. Então, em resumo, é isso. Mas também tive minha filha, não com a intenção de ter uma companhia no futuro, como muita gente diz por aí, né? Eu não tenho esse medo de morrer só, de ficar só. Na verdade, eu nem quero minha filha gastando, empreendendo os bons dias de sua vida, cuidando de um idoso. Eu espero que não, eu espero que eu tenha saúde, né? Na velhice, que tenha a tal da morte de passarinho, ali para não dar trabalho a ninguém, porque eu quero que ela viva, porque eu sempre tive essa concepção que ter filho não é apostar em alguém que vai cuidar de você, não, você se cuida, você organiza a sua vida para ter pelo menos recurso financeiro para se cuidar, e seus filhos, né, no caso minha única filha, que ela siga a vida dela da melhor forma possível, porque certamente a maior parte dos destinos que teremos por aí são de pessoas morrendo só, cara. São de pessoas chorando as pitangas, como a Marília Gabriela, vivendo no luxo e chorando, ou de homens miseráveis, acabados e destruídos, como esse homem que eu falei, que mora no bairro aqui próximo, foi encontrado já totalmente em estado quase de mumificação. E ninguém sentiu falta dele até pelo menos a hora de cobrar aluguéis atrasados, cara. Então, o que é que diz tudo isso? Que estamos passando por um momento inédito na história da civilização, onde estão faltando seres humanos por uma vontade. Não é por guerra, não é por vírus, não é por bacilo, não é por bactéria, não. É porque os homens não estão procriando, cara. Os homens não estão procriando. Já falei aqui anteriormente que eu tenho amigos que não têm nenhum filho,
e estão vasectomizados. E a culpa disso é porque realmente ter filho é muito caro, ter filho é muito custoso, e tudo isso para você não ter nenhum domínio, nenhum poder sobre seu filho, porque o seu filho pertence ao Conselho Tutelar, à Curadoria da Infância e Juventude, e aos juizados também de Infância e Juventude, e a última pessoa a dar pitaco é você, né? Até um professor às vezes tem mais autoridade sobre seu filho do que você mesmo. Você não é dono de sua família, você não é dono de sua mulher. Nós, homens ocidentais, entregamos o futuro de nossa civilização a mulheres e a crianças. Então, é esse ponto que chegou. E ninguém tem coragem de tocar nesse assunto. Nenhum político, meu amigo, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum ministro de Tribunal Superior vai ter coragem de tocar nesses pontos. De reconhecer que a nossa ruína é quando a gente abriu mão de nossos valores masculinos e entregamos a mulheres e a crianças, cara, para nos governar. E estamos entregando até a animais de estimação, né? Até pets. Então temos direitos para mulheres, crianças, pets, pessoas com espectro autista, e homem normal não tem, independente de raça, né? Não tem direito algum, cara. O homem, ele está fudido. Ele tem o direito de pagar impostos, de batalhar, de bater laje, de ser vítima de acidente de trabalho e pagar a porcaria toda e ainda ser perseguido pelo Estado a qualquer momento e ser, sim, justamente acusado de que a culpa de tudo isso que vai ocorrendo, essa falta de nascimentos, é dele. Porque foi ele mesmo que entregou de mão beijada tudo isso ao universo feminino, né? Ao universo mulherístico, cara. O homem ocidental é um frouxo, né? Eu já falei aqui anteriormente que nosso problema é a honra. No momento que acabamos com a honra enquanto bem jurídico tutelado, não existe mais legítima defesa de honra, você não pode alegar honra para nada. Então, cara, foi o fundo do poço. Só tem uma saída para isso que eu vejo, que é o avanço do Islã. Então, no futuro só teremos muçulmanos. E vão nos passar as espadas, né? Com certeza. E a gente meio que merece isso. E não tem luz no fim do túnel. Basicamente é isso. E esse julgamento hoje no Supremo, essa suspensão do julgamento sobre a lei de planejamento familiar, é algo bem emblemático. Porque eu acho que os poderes políticos estão começando a perceber que a coisa está séria. E vão chegar ao ponto de talvez, né, obrigar homens a procriarem. Então, se você não quer ser obrigado a procriar, meu amigo, procure logo o mais antes possível um urologista, pague do seu bolso uma consulta e o procedimento e se castre, né? Se castre, por assim dizer, para você dar a sua vasectomia. Uma coisa muito simples e muito rápida. Enfim, alguns delírios, devaneios e divagações aqui, como sempre neste canal. Falei há pouco tempo da Lei Portez, né? E estou falando aqui da Lei de Planejamento Familiar. Mas aqui não vai se tornar um canal jurídico, não. Continuará um canal de groselha. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima.